Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de assistir vídeos como esse e quer que a gente continue a trazer mais, aproveite para se inscrever e deixar o seu like. Agora sim, aproveite o vídeo. Esse é o nosso protagonista, que desde pequeno sempre gostou de jogar. A sua infância foi basicamente dentro de hospitais devido à sua saúde fragilizada, e como ele não tinha muitas opções, era isso que ele fazia o dia inteiro. Com o tempo, essa paixão se tornou parte essencial de sua vida. Mas como acontece com a maioria das coisas que fazemos por muito tempo, nosso protagonista começou a ficar entediado. No entanto, os jogos que apareciam não eram mais divertidos como antes, e não importava qual era o tipo de jogo, se era RPG, tiro ou qualquer outra coisa, todos pareciam sempre iguais. As histórias eram chatas e o sistema era extremamente simples. Nosso protagonista estava procurando algo diferente. Foi aí que ele encontrou um jogo, chamado Dungeon Stone. Era um jogo de RPG solo, feito por um estúdio muito pequeno e de outro país. O jogo era extremamente simples, diferente de tudo que ele já tinha jogado. Os companheiros e NPCs que você encontrava durante o jogo eram essenciais para todo o progresso. E a liberdade de exploração mesmo no jogo com essas características de imagem limitada em 2D era extremamente imersiva. A história era muito fascinante e o sistema de habilidades era extremamente cativante. Apesar dos desafios, o combate não se resumia apenas a gerenciar o HP ou MP, mas cada erro que você fizesse nesse progresso custava meses para voltar àquele ponto. Depois de mais de 2 anos, ele mal havia rascunhado a superfície do jogo. Mesmo com os desafios, ele continuou jogando. O combate era extremamente difícil, realmente um jogo de dificuldade extrema. Ele levou muito tempo para chegar longe no jogo. Agora ele está de frente com um dos portões do abismo, a última fase do jogo. Ele sabe que não vai ser fácil, mas está pronto para enfrentar o desafio e descobrir o que vem depois dessa jornada que já faz parte da vida dele. Agora, diante do último boss, o portão do abismo, o portal que caracteriza a batalha final, ele sente determinação pulsando em suas veias. Uma nova janela de carregamento se inicia. Olhando para o monitor escurecido, ele concentra sua mente e se pergunta: quantos portões ainda tem pela frente? Quais são as características desse boss? Bem, ele deixa de lado a ideia de conseguir na primeira tentativa e tenta reunir o máximo de informações possível. Talvez ele até precise redesenhar toda a build do personagem e as condições das habilidades. Tarde demais para ele perceber, apareceu uma mensagem do sistema. Você chegou ao abismo. Tutorial concluído. Ele fica se perguntando: como assim tutorial? A luz é tão forte que ele mal consegue olhar para o monitor, como reflexo. Ele fecha os olhos e se pergunta: se esse é o começo do jogo, o que ele deve fazer agora? Após isso, ele parece voltar um pouco a si mesmo. Ele abre os olhos lentamente e verifica que está num ambiente totalmente diferente. O fato é que ele está num espaço aberto, cercado por uma floresta. Além disso, não são postes de luz que iluminam, e sim tochas no meio da escuridão. E ele escuta uma voz: parabéns, jovens guerreiros. Então ele, olhando, mesmo sem entender o que está acontecendo, ele fica bastante preocupado. Aquele cara ali no meio é como um chefe tribal. A partir de hoje vocês deixarão a Terra Santa e renascerão como verdadeiros guerreiros. As vozes continuam. Saiam um por um e escolham as armas que lhes convém. A lembrança vem imediatamente à sua mente. Ele estava dentro de um jogo. A sala do chefão final era na frente dele. Agora ele recobrou a consciência, escutando ao fundo a voz gritando: saia, caraca, terceiro filho de favela. Ele ignora e primeiro decide verificar as condições do seu próprio corpo, já que ele passou por uma experiência traumática. Com esse pensamento em mente, ele abaixou a cabeça e ficou tenso. Neste mesmo momento, a voz ao fundo continuava: um machado de 2 mãos. Ótimo. Dentro de seus pensamentos, ele olhava para sua mão e viu tamanho gigantesco. Surpreendentemente, elas moviam conforme a sua vontade. Enquanto fazia isso,
ele verificou que o restante do seu corpo era gigantesco. Por algum motivo, ele tinha se transformado em um bárbaro gigante, e ao mesmo tempo, a voz ao fundo dizia: terceiro filho de favela, isso o torna um guerreiro. Imediatamente, todos os seus pensamentos foram apagados de sua mente. O que está acontecendo com ele é algo que a ciência ou conhecimento moderno não pode explicar. Ele, perdido em seus pensamentos, estava se acostumando com a tal situação. Ele se perguntava como isso era possível e se realmente estava acontecendo. Ele lembra que essa é a introdução de Dungeon Stone. Para ser preciso, quando ele selecionou o bárbaro entre várias outras raças que o jogo disponibilizava, ele começou dessa maneira, mas será que isso é apenas uma coincidência? Enquanto isso, a voz ao fundo se perguntava: "Oh, Ainar, agora você se tornou uma guerreira, que as bênçãos de Ratolia estejam com você." O chefe tribal acabou de mencionar esse nome próprio. Agora que ele sabe que ele está num mundo que jogou por quase 10 anos, ele chega à conclusão óbvia: isso é Dungeon Stone. Uma pessoa ao lado do protagonista grita: "Isto é Dungeon Stone", ao mesmo tempo que o chefe da tribo grita: "Mas quem está falando aí? O que você quer dizer com essas palavras?" Ao lançar o olhar para o bárbaro, o nosso protagonista ficou atordoado. Ele parecia realmente diferente dos demais que ele estava, e indagou: "O quê? O que é isso? Por que estou aqui?" Sua respiração estava áspera, e seus olhos estavam cheios de confusão. Ele até sabia sobre o jogo Dungeon Stone, quem acabou de abrir a boca. A voz era tão alta que os chipones formigavam, e sua cabeça ficou atordoada por um momento. Não sabia quanto tempo levaria para recuperar os sentidos, mas ao ver o chefe da tribo olhando para ele, acordou rapidamente. Nessa hora, o chefe gritou: "Foi você?" Ele balançou a cabeça assim, como se perguntasse quem fez, em resposta. O chefe moveu o seu olhar para o bárbaro ao lado do nosso protagonista. "Perguntei se foi você quem falou." Só agora ele percebia, mas o rosto do chefe da tribo exibiu uma expressão comum. O problema não era tão simples como alguém falando aleatoriamente. O sujeito parecia não ter percebido a atmosfera daquele lugar, e um breve lampejo de tristeza passou pelos seus olhos, sentindo como um pressentimento sombrio. Por algum motivo desconhecido, ele inconscientemente se movia um pouco para o lado. Algo brilhou atrás do chefe, seguido por um som absurdo. Foi aí que aconteceu uma cena tão brutal que parecia irreal. O pescoço de um homem foi cortado diante dos seus olhos. Sem entender o que realmente tinha acontecido, o chefe continuou gritando. Um espírito maligno residia na alma de Orion. Jovens guerreiros, apaguem da memória todas as palavras que esse espírito maligno acabou de pronunciar. Neste momento em que ele ouvia as palavras do chefe, as informações naturalmente se compilavam na sua cabeça. Informação número 1. Nosso protagonista é um espírito maligno. Informação número 2. Se isso for descoberto, o nosso protagonista morrerá. Informação número 3. Este é o destino que poderia ter acontecido com ele. Quando o protagonista chegou a essa conclusão em seus pensamentos, tomou uma decisão. Eu vou prosseguir. Parecia que esse tipo de coisa era comum ali. Ninguém piscava um só olho onde quer que o nosso protagonista olhasse. Isso também era verdade para os jovens guerreiros sentados ao redor. Mas talvez porque ele tivesse jogado tanto esse jogo que ninguém dizia nada. Mas ele podia ver claramente o que precisava fazer para terminar a cerimônia de passagem para fazer adulto, sem que ninguém descobrisse quem era ele. Se fosse um jogo qualquer, uma mensagem apareceria, e seguindo os exemplos de atitudes dos outros, ele compôs sua expressão facial, e ao fundo ele escutava: "Próximo." O nosso protagonista teve um momento de fraqueza, porque ele sequer sabia o seu nome. Por isso continuou olhando ao redor, com o queixo firmemente voltado para frente, observava as expressões. Enquanto fazia isso, uma ideia surgiu na sua mente. Ele contou cerca de 2 segundos para então tomar a decisão e andar para frente. E quando repetiu isso várias vezes: "Venha, Bjorn, filho de Yendel." Finalmente um momento tão aguardado chegou. Mesmo depois de 2 segundos,
Ninguém se mexeu. Percebendo, esse fato deu-se um passo à frente e, orgulhosamente com os ombros retos, caminhou em direção ao chefe da tribo. Não é que o nosso protagonista não tenha medo, mas nesse momento, em que se dá um passo à frente, ele não tem certeza de qual é o seu nome. Jovem guerreiro, escolha sua arma. No final, a escolha estava certa. Não havia dúvida nos olhos do chefe. Ele segurou a respiração, suprimindo a sua excitação. Menos de 10 minutos se passaram desde que ele abriu os olhos. Mas ele aceitou a realidade. Isto não é um sonho. Bjorn é o nome que ele vai usar para sobreviver. Não é apenas o nome. Ele deve se tornar completamente o bárbaro selvagem que ele é agora. Sinceramente, ele não sabe como terminar esse jogo, porque se na versão 2D ele não tinha conseguido, talvez ele fique aqui para o resto de toda a sua vida. Então ele lembrou que estava num momento muito importante do início do jogo. Neste momento, o chefe gritou: Bjorn, vamos lá, escolha sua arma. Finalmente, o nosso protagonista organizou seus pensamentos. Bárbaros não têm talentos naturais para magias, mas têm habilidades físicas extremamente fortes, o que se mostrava que o bárbaro era um monstro corpo a corpo. Depois de muito tempo, ele realmente conseguiu encontrar a arma que melhor se adaptava ao seu estilo de jogo. O chefe, que dava admiração e elogios após cada escolha, mostrou uma reação estranha pela primeira vez. Escolher nada mais do que um escudo. Mensagens apareciam. Você concluiu com sucesso a cerimônia de passagem. Você instalou novos equipamentos. Como se alguém estivesse escrevendo em tempo real. Mesmo nesse momento, apenas os sons reverberavam. Naquele quarto silencioso, para quem não se lembra, o nosso protagonista entrou no mundo de Dungeon Stone e conseguiu passar pelo seu primeiro desafio. Agora ele está lembrando que, quando ele começou a jogar como bárbaro, a arma que ele escolheu foi uma espada grande. O problema era que ele morria muito fácil com esse tipo de armamento e, como nós sabemos, qualquer morte leva meses para voltar em determinado lugar. Fascinado pelo personagem ser um bárbaro, ele começou a pesquisar todas as outras possibilidades de arma naquele momento, como ele poderia criar adequadamente um bárbaro e continuar vivo. Mas mesmo após muitas tentativas, o bárbaro continuava morrendo com muita facilidade. Não importava o quanto ele tentasse aumentar a sua capacidade de sobrevivência, ele sempre enlouquecia, entrando num estado de berserk e morria. Não havia uma estabilidade, pois cada batalha era como um caminhar numa corda bamba. Então, em algum momento, ele começou a duvidar se essa classe era o que ele deveria pegar. Os bárbaros têm maior vitalidade entre as raças que você pode selecionar no início do jogo. A força é mediana, mas a capacidade de usar itens é alta, já que você pode equipar até itens de adamantium, embora não sejam tão bons quanto os em tancar. Ele tem habilidades básicas de tanque. Bem, para dizer a verdade, ele não queria realmente jogar como um tanque bárbaro, mas toda a pesquisa que ele havia feito até então da sua build seria desperdiçada. Então ele decidiu dar uma chance, e depois de algumas tentativas, ele foi capaz de criar uma estratégia diferenciada na cabeça dele. E daí, se as lutas não fossem tão emocionantes, já que o objetivo principal era sobreviver, ele sempre valorizou a eficiência. Assim que pegou sua arma, ele podia ver nos olhos dos outros bárbaros, como se questionassem a capacidade de um escudo. Na sua mente, o protagonista ficava indagando: será que eles nunca viram um bárbaro de escudo? Após pegar a sua arma, ele foi como um bárbaro orgulhoso, com um olhar digno e inabalável. Ao fim da cerimônia, todos estavam caminhando para a floresta. O chefe ia na frente e os demais jovens bárbaros iam atrás. Todos pareciam se divertir como se estivessem indo para um piquenique, mas eles sabiam que a vida daqueles ali teria um destino cruel. No caminho avistaram portões gigantescos e o chefe gritou: "Abram os portões!", com um mecanismo extremamente lento, mas os jovens assistiam aquilo com uma admiração incrível, como se estivessem esquecendo de respirar. Com aquele silêncio estranho, uma cidade cinza finalmente apareceu, Rafidônia. Talvez apenas durante este momento a admiração dele era igual à dos demais.
Ele jamais havia sonhado que um dia ele estaria num local como esse, um lugar ilustrado na tela de carregamento do seu jogo. Quando a porta se abriu, o chefe se virou e gritou: "Vão, os seus destinos o aguardam." Os bárbaros não pensaram duas vezes. Correram para a cidade gritando. Os portões fecharam logo atrás deles, claro. Nenhum desses selvagens se importava com nada que estavam ali. Ele também teme que a partir daquele momento a situação iria mudar. Agora ele também sente uma certa excitação. Sentimentos que começaram a florescer rapidamente. Mas nada se compara à euforia dos bárbaros que estavam ali. Neste momento, o bárbaro que estava na frente como um líder, guiando os demais, virou para trás e gritou: "Acho que estou perdido." Os demais que estavam ali ficaram extremamente confusos e revoltados. "Como assim você nos levou para o caminho errado?" Logo decidiram que ele não estava qualificado para ser o líder dos demais. Em seguida, uma bárbara foi nomeada como líder da nova geração. Neste momento, a Inar começa a liderar o novo Gru. No entanto, não demorou muito. Para que ela seguisse os passos do líder anterior, desanimada, ela diz: "Devo ter me perdido." Os bárbaros começavam a discutir entre eles quem deveria ser nomeado como líder. Eles ainda não tinham percebido que não importava quem assumisse a liderança, eles nunca iriam chegar no objetivo. Vendo a Inar desanimada, o nosso protagonista se aproximou. Nesse momento, a Inar responde: "Veio me culpar também?" "Não. Eu vim te mostrar o caminho que você deve seguir." "É mesmo? Como eu posso guiá-los?" O protagonista aponta para o lado e diz: "Basta segui-los." O nosso prota tenta explicar que mesmo durante a noite, com as luzes apagadas, existiam pessoas que estavam andando pela rua, equipadas com todos os tipos de armaduras. Onde você acha que eles poderiam estar indo? Concordando com o nosso protagonista, a bárbara volta para o grupo gritando: "Eu encontrei o caminho." E os bárbaros, que também pararam de tentar escolher um terceiro líder, começaram a aplaudir a Inar, e todos começaram a se mover novamente. À medida que o tempo passava, mais e mais pessoas armadas com armaduras e espadas passavam ao redor. Em algum momento, começou a haver uma série de luzes que se espalhavam por todas as direções. Era possível escutar o grito dos bárbaros: "É o labirinto! É o labirinto! Vejam!" Mas na cabeça do nosso protagonista, a preocupação era entrar no labirinto. Se essa era realmente a decisão correta, ele sabia que precisava tomar uma decisão. Nessa cidade, todos os habitantes são obrigados a pagar um tipo de imposto. A falta desse pagamento é punível até com a morte. De qualquer forma, era preciso ganhar algum tipo de dinheiro. Claro, entrar no labirinto para lutar com monstros não era necessariamente. Um único método que ele tinha, no entanto: os bárbaros são os únicos que recebem uma arma no jogo. E isso tem um motivo: eles não conseguiam trabalhos normais. Devido às configurações do jogo, não havia uma maneira de se ganhar a vida além de lutar contra os monstros dentro do labirinto. E era importante lembrar que se ele não entrasse naquele momento, o labirinto tinha uma característica muito peculiar: ele só abria uma vez por mês. Em outras palavras, se não conseguisse entrar naquele momento, teria que ficar na cidade por um mês inteiro. Bem, o futuro parece bem sombrio, porque não conseguiam recursos para se manter vivo durante todo esse período, até o novo labirinto se abrir. Mesmo que aguente todo esse tempo, o novo corpo do protagonista era gigantesco, e as necessidades de nutrientes eram muito maiores. Talvez ele morresse muito antes disso, no meio de suas dúvidas e nos seus questionamentos. Alguém agarrou o ombro do nosso protagonista e disse: "Todos os outros guerreiros já entraram. Os únicos que ainda não entraram foram eu e você." O nosso protagonista olhou, era a Bárbara Einar. De alguma forma ela tinha ficado em silêncio, e quando o nosso protagonista olhou, não havia pessoas na praça, muito menos os outros bárbaros. Einar, que era a líder, parecia ter ficado naquele local tomando conta do nosso protagonista. Ela ainda gritou: "Estamos atrasados, não temos muito tempo." Com isso, nosso protagonista olhou direto para frente, e o portal, que emitiu uma luz imensamente forte, começava a diminuir, e o soldado do portal gritava:
Faltam 5 minutos para fechar. Neste mesmo momento, a Bárbara Einar virou-se para trás e com uma voz que expressava 100% de sinceridade disse: "Como posso ser sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão inteligente." O nosso protagonista se questionou. Essa realmente é uma pergunta muito difícil de responder. Mas a resposta foi simples. Você sempre tem que pensar antes de agir. O nosso protagonista apenas disse sem pensar, mas a Einar ficou pensativa com as palavras e com uma expressão muito séria. Ela realmente absorveu aquela mensagem e respondeu: "Obrigado pelo conselho. Se eu voltar viva do labirinto, eu vou te recompensar." Isso soou muito estranho saindo da boca de um bárbaro, então ele teve que perguntar: "Você tem medo de morrer?" Ela respondeu: "Mas não é óbvio. Claro que tenho medo de morrer." Os bárbaros no jogo não tinham noção do medo. Na verdade, parecia que muitos deles eram displicentes com sua vida. Enquanto ela estava sem palavras, Einar acrescentou uma boa explicação adicional ao que eles estavam falando. "Nascemos guerreiros. Se não lutarmos, morreremos." O tom usado nessas palavras era extremamente forte, mas de alguma forma era possível entender completamente o que ela estava dizendo. Ouvindo essas palavras, o nosso protagonista não tinha outra escolha, a não ser seguir em frente. Não é preciso dizer que ele nunca havia enfrentado sequer uma briga comum na rua. Ele tem sido doente a maior parte da vida. O nosso protagonista está aterrorizado. É como se o seu corpo estivesse se transformando lentamente. No entanto, isso significava que ele tinha mais uma chance. Neste momento, ele tem o corpo de um bárbaro, forte o suficiente para ignorar todo o senso comum. Acima de tudo, ele tem um grande objetivo que é sobreviver, mesmo sabendo melhor do que qualquer um o horror que está por trás das suas escolhas. Sim, essa é a opção mais razoável para ele seguir. Neste mesmo momento, uma mensagem apareceu. "Você entrou na caverna de cristal, o primeiro andar.